Daí, pessoalzinho do sexto ano, tudo bem com vocês? Vocês aí do sexto A, vocês do sexto B? Espero que estejam todos bem, né? Todos se cuidando em casa e estudando bastante. Antes da gente começar então aqui a nossa última parte do livro de filosofia do primeiro bimestre, vamos a alguns recadinhos. Primeiro, pessoal, participem dos vídeos lá no YouTube, tirem dúvidas, podem fazer perguntas, podem responder lá no YouTube o que vocês acharam sobre as reflexões das aulas de filosofia que eu vou propor para vocês ao longo do vídeo, tá? E, claro, não se esqueçam disso daqui também. Os links sempre serão postados aqui no menu Atividades, de acordo com o cronograma que vocês receberam. E não se esqueçam que no menu Avaliações estão exercícios para vocês fazerem. Eu tenho notado que nem todos os alunos têm feito os exercícios e nem todos os alunos têm acessado os links do menu Atividades. E isso me deixa preocupado, então eu quero que vocês se cobrem. Lá no grupo no WhatsApp de vocês, se cobrem, falem que o professor mandou todo mundo assistir os vídeos e fazer o que foi solicitado, beleza? Bom, galera, então vamos lá para a nossa aula de filosofia. Eu quero que vocês peguem o livro de filosofia de vocês, estejam com ele aí ao lado, caneta, marca-texto e concentração. Vamos para a página 18, pessoal. Então vamos lá fazer agora o último trechinho do livro de filosofia do sexto ano, tá? Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre a admiração sobre a natureza. Na aula de agora, nós vamos falar sobre a admiração e a filosofia sobre a beleza, que é outro tema que sempre despertou a curiosidade dos filósofos, tá? Então, galera, começamos. A admiração do ser humano pela natureza não resultou apenas no resultado de conseguir formas de sobreviver, como, por exemplo, controlar a natureza, controlar os rios, né, como a gente estava vendo lá na matéria de história. Porém, a busca do ser humano por conhecimento pela natureza levou o ser humano a aprimorar seu conhecimento e a cada século que foi evoluindo a nossa história, mais conhecimento sobre a natureza nós íamos possuindo, tá? Então, com base nisso, no decorrer então da nossa história, as artes, os pensamentos de filósofos, artistas, cientistas, sempre tiveram a natureza como um tema a ser refletido, a ser pintado, a ser ilustrado artisticamente, tá? Ou a ser pesquisado cientificamente, tá? Nesse contexto, os animais, por exemplo, sempre foram fonte de inspiração nossa, dos seres humanos, para pinturas, para histórias e diversas manifestações culturais de diversos povos. Os egípcios, por exemplo, lá na antiguidade, tinham deuses, acreditavam em muitos deuses que tinham formas de animais, os animais que viviam ali próximos dos egípcios, ali próximos do rio Nilo, por exemplo, tá? Entre essas histórias aí da manifestação da cultura dos povos, destacam-se as fábulas. O que é uma fábula, pessoal? Olhem só. Uma fábula é uma pequena história educativa que se utiliza de animais para representar e avaliar os comportamentos humanos. Na próxima página, na página 19, nós vamos analisar uma fábula da águia e da coruja, que usa então desses dois animais para fazerem nós, seres humanos, refletirmos sobre o nosso comportamento como seres humanos, tá? Mas antes disso, eu quero que vocês, aí no livro de vocês, para iniciar a nossa reflexão sobre a beleza, eu quero que vocês respondam para mim, pessoal. Nós temos aqui vários animais, a girafa, o koala, um cachorrinho, a hiena, uma águia e uma cobra. Eu quero que vocês, com a resposta pessoal de cada um de vocês, respondam se vocês consideram esses animais belos ou feios. Vocês vão marcar o xizinho em cada um dos animais. E nas linhas seguintes vocês vão escrever o porquê que você considera esse animal belo ou feio. Tá? Então podem pausar o vídeo nesse momento para responder, depois vocês soltam o vídeo de novo. Eu posso imaginar, por exemplo, que vários de vocês possam ter marcado a cobra como um animal feio, talvez por medo, talvez pelo fato de muitas cobras serem venenosas, por exemplo, né? Só para a gente refletir aqui um pouquinho. Feito isso, vamos para a pergunta número 2, onde nós vamos falar de uma fábula sobre a coruja e sobre a águia. Já que a gente está falando sobre natureza e beleza, escutem os passarinhos ao fundo, ó, pessoal.
Leiam comigo essa fábula porque ela é muito interessante, galera. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isto. De agora em diante não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrardes uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhotes de nenhuma outra ave, já sabe, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Então, ó, até aqui, percebam que a coruja considerava os filhotes dela os animaizinhos mais lindos do mundo, né? E a águia, então, fala, beleza, quando eu encontrar esses animais, eu não vou devorar eles. Continuando. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse a águia. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi juntar as contas com a rainha das aves. Que? Disse ela admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles fizeste. Então, para finalizar aqui, galera. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado, quem o feio ama, bonito lhe parece. E aí, galera, após a leitura dessa fábula, qual é a reflexão que a gente pode tirar dela? Vocês perceberam que tanto a águia quanto a coruja tinham ideias diferentes sobre o belo, né? Talvez até influenciadas pelo sentimento, pela emoção. Continuando. Então essa fábula, por exemplo, ela nos leva a refletir sobre o que é belo e o que é feio. E para a gente aumentar um pouco mais a nossa reflexão, eu quero que vocês coloquem na próxima página. Página 20, tá? Vamos fazer o Hora de Filosofar? Eu quero que essas perguntas, as que mais interessarem vocês, as que mais fizerem vocês refletirem, vocês comentem lá no YouTube pra gente interagir, beleza? Letra A. O que mais lhe chamou a atenção na fábula da águia e da coruja? E por quê? Letra B. O que a coruja quis dizer com cheios de uma graça especial? Letra C. O que a águia quis dizer com horríveis e monstrenguinhos? Letra D. Por que os olhares da coruja e da águia sobre os filhotes foram diferentes? Reflitam, pessoal. Letra E. É possível ter opiniões diferentes sobre o que é belo e o que é feio? Eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua? Letra F. O que é necessário para algo ser considerado belo? O que algo tem que ter para ser considerado belo? Será que existe como fazer isso? Bom, continuando, galera. Toda vez que tem um olhar de filósofo, não se esqueçam, é um trecho importante onde a gente vai analisar as ideias de algum filósofo importante para a história. Tá? Nesse olhar de filósofo, nós vamos falar sobre o filósofo Tomás de Aquino, que era um membro do clero na Idade Média. Ele nasceu na Itália em 1225, ou seja, século XIII, no século do auge do feudalismo, um século antes da crise do século XIV, que nós vamos estudar depois, tá? E ele, lá nas suas reflexões, refletiu sobre várias questões, e uma dessas questões de reflexão do Tomás de Aquino era: o que faz algo ser belo? O Tomás de Aquino, então, em seus pensamentos, concluiu que para algo ser considerado belo, essa coisa tinha que ser completa, tinha que ser proporcional e tinha que ser uma coisa clara. Ou seja, na visão dele, a beleza de algo seria comprometida se faltasse uma dessas partes. Se algo não fosse completo, se algo não fosse proporcional ou se algo não fosse claro. Com base, então, agora nas ideias que a gente acabou de rever sobre o Tomás de Aquino, sobre o que é belo, vamos responder aqui embaixo a questão número 1. Peguem a caneta de vocês e eu quero que vocês respondam com base nas ideias do Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, será que consideraria essa obra de arte uma coisa bela? Será que ela é completa, proporcional e clara? E essa daqui, do Juan Miró, será que o Tomás de Aquino consideraria isso uma coisa bela?
E essa aqui do Pablo Picasso, será que o Tomás de Aquino consideraria isso uma coisa bela? Bom, a primeira imagem a gente pode ver que ela não é completa. A segunda imagem a gente não vê muito claramente o que é, né? E a terceira imagem a gente não consegue ver uma proporcionalidade, não é algo proporcional. Observem aqui o formato do corpo dela, como é estranho, né? Será que Tomás de Aquino consideraria isso belo, de acordo com o pensamento dele? Bom, feito isso, pessoal, eu quero falar com vocês agora, página 21, sobre o que são critérios, tá? O que são critérios, pessoal? Bom, nós acabamos de refletir, então, que a partir da observação e da admiração sobre a natureza e sobre os seres que formam o nosso mundo, que os filósofos iniciam a sua filosofia. Aprendemos também que as perguntas são muito importantes, são muito úteis para essas reflexões. E é por isso que os filósofos costumam fazer tantas perguntas, para orientar os seus pensamentos, tá? Então, para responder a essas perguntas que os filósofos fazem, eles buscam responder essas opiniões com critérios. Ou seja, o que são critérios, pessoal? Podem marcar aí no livro de vocês. Um critério é uma regra que serve para orientar as nossas opiniões e as nossas escolhas. Por exemplo, nós vimos que para a águia e para a coruja, as duas aves tinham critérios diferentes para considerar algo belo e algo feio, como a gente viu na fábula que a gente analisou ali atrás. E nós vimos também que o Tomás de Aquino, na página anterior, ele também tinha critérios para considerar algo belo. Para o Tomás de Aquino, os critérios eram ter que ser completo, ter que ser proporcional e tinha que ser algo claro. Né? Então isso são critérios. É como se fossem regras que servem para orientar as nossas opiniões e as nossas escolhas. Olhem aqui os balõezinhos do filósofo. Qual a diferença entre o verdadeiro e o falso? Como distinguir o que é bom e o que é mal? O que faz uma coisa ser bela ou feia? Então, para responder essas perguntas, a gente pode estabelecer critérios, ou seja, regras para organizar o nosso pensamento, as nossas opiniões e as nossas escolhas. Para vocês entenderem melhor o que é um critério, o livro coloca para vocês essa tabelinha aqui. Imaginem que vocês ganharam uma caixa cheia de bolinhas, pessoal, e aí vocês querem dividir essas bolinhas e organizar elas para guardar lá no armário de vocês. Vocês querem guardar as bolinhas e vocês vão separar as bolinhas para guardar bem bonitinho. E aí vocês vão estabelecer, imaginem que vocês vão criar regras, ou seja, critérios para separar as bolinhas. Então o livro coloca o seguinte, ó. Ele coloca o primeiro critério, que seria o critério da repetição. Imagine que vocês, então, para separar as bolinhas de vocês, criassem um critério da repetição. Na caixa número 1, vocês guardariam as bolinhas repetidas, ou seja, todas as bolinhas que são repetidas, e na caixa 2, vocês guardariam as bolinhas que não são repetidas. Ou seja, vocês acabaram de usar um critério, o critério da repetição, para separar as bolinhas de vocês. Na caixa 3 não teria nada. Um outro critério que o livro coloca para vocês seria o do desenho das bolinhas. Então, na caixa 1 a gente poderia colocar as bolinhas que têm desenhos, na caixa número 2 as bolinhas que não têm desenhos e na caixa 3 nada. Poderíamos também dividir as bolinhas com outros critérios. Número 3, o critério da cor. Na caixa número 1 vamos colocar as bolinhas amarelas, na caixa número 2 as bolinhas vermelhas, na caixa número 3 as bolinhas azuis. Podemos então dividir as bolinhas de acordo com o critério da cor também. Ou, se a gente quisesse dividir pelo critério do tamanho das bolinhas. Tamanho. Na caixa número 1 as bolinhas pequenas, na caixa número 2 as bolinhas médias, na caixa número 3 as bolinhas grandes. Ou ainda, se a gente quiser, a gente pode dividir as bolinhas usando outro critério, o critério do material que é formado a bolinha. Material. Então, na caixa número 1 a gente colocaria as bolinhas de borracha, na caixa número 2 as bolinhas de plástico e na caixa número 3 as bolinhas de vidro. Então, olhem que interessante. Isso são critérios. E percebam que os critérios não servem apenas para a gente guardar bolinhas em caixas, pessoal. Os critérios, eles servem para... Eles nos ajudam a responder todas as nossas dúvidas e todas as nossas reflexões filosóficas. Provavelmente vocês já usaram critérios muitas vezes na vida de vocês, sem mesmo compreenderem o que é um critério. A partir de agora, vocês sabem, portanto, que critérios são regras que nós podemos criar para organizar as nossas opiniões e as nossas escolhas. Tá bom? Virando a página para a gente finalizar o livro, galera. Muito bem.
Então, feito isso, agora que a gente está finalizando aqui, eu quero que vocês também reflitam sobre as questões aqui do quadro verde da página 22, sobre o Hora de Filosofar. Se vocês quiserem compartilhar as suas reflexões sobre a aula, podem comentar lá no vídeo no YouTube que o prof vai estar interagindo com vocês, beleza? Eu sei que vocês gostam. E cobrem os colegas, pessoal, para todo mundo ver e todo mundo fazer os vídeos e os exercícios propostos, tá? Agora, para fechar, eu quero que vocês coloquem na página 23, podem responder com as palavras de vocês a questão número 1, a questão número 2, a questão número 3, a questão número 4. Virando a página, vocês vão também responder a questão, a letra A e a letra B da 4, que é sobre os critérios. E, por último, uma questão sobre o Tomás de Aquino, sobre o que o Tomás de Aquino considerava belo. Depois que vocês responderem aqui os exercícios do Hora do Estudo, vocês vão lá no menu Avaliações de Filosofia do sexto ano e vocês vão perceber que existem algumas questões, ó, tá carregando a página, eu vou mostrar para vocês, tem algumas questões aqui para vocês fazerem referentes ao nosso aprendizado, ao que a gente aprendeu no livro de filosofia no primeiro bimestre. Beleza, galera? Fechou? É isso aí. Então, nos próximos vídeos a gente vai começar os conteúdos do segundo bimestre. Joia? Falou, galera!